Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Se você está aqui hoje, é porque a minha mensagem chegou em você por meio de alguma rede social. E você quer fazer uma preparação de reta final eficiente, eficaz, que vai te gerar frutos. É por isso que nós estamos aqui, para falar como deve ser o comportamento de quem quer chegar competitivo a uma prova. Como é essa reta final? O que é preciso fazer para performar bem na prova? A gente, 20 dias que antecedem essa prova. Eu vou colocar aqui a apresentação para tratar com vocês, e a gente vai conversando em cima disso. Então, vamos lá, mete marcha e vamos junto. Reta final sem improviso. Não é nada de achismo. Isso aqui, eu vou falar para vocês, é o que eu vivenciei e experimentei ao longo de mais de 10 anos me preparando para concurso e ajudando alunos também a performarem bem em prova. Então, 20 dias com rota. Por que eu estou falando isso? Eu me preparei equivocadamente várias vezes em vários concursos, em diversas situações de concurso. Eu já fiz mais de 28 concursos ao longo aí desses 10 anos que eu comentei. Mas teve uma prova que me marcou muito. Foi a prova de auditor fiscal, que foi o meu melhor resultado até então. Fui terceiro colocado nessa prova e tendo uma rotina difícil, trabalhando em 2 lugares, com família, com questões difíceis de saúde, com pouco tempo. E eu, para essa prova, desenvolvi comportamento que me levou a esse resultado. E é isso que eu quero partilhar aqui com você. Eu já errei lá atrás, mas eu fui corrigindo a rota até chegar a esse resultado expressivo de terceiro lugar para o auditor fiscal, como eu estou aqui comentando com vocês. Então, o objetivo dessa aula de hoje é sair com uma rota simples para os últimos 20 dias que antecedem a sua prova. Primeiro, eu quero que você evite erros e consuma o seu tempo. O nosso maior ativo nessa reta final é o tempo. Priorizar o que vira a conta. Corrigir erro com causa, ou seja, saber o que eu estou corrigindo, e não simplesmente começar a estudar igual um maluco aleatoriamente. E executar a prova sem improviso. Eu tenho que, no dia que eu sentar para fazer minha prova, eu tenho que estar tudo já mapeado. Já tenho que ter pensado em tudo o que eu vou fazer no dia da prova. Então a gente divide essa apresentação em 3 pontos. O que não fazer, o que fazer e um cronograma final para esses 20 dias. Então, na linha do tempo, o que em cada dia eu vou executar. Então, o que não fazer? Os erros que consomem seu tempo, energia e a sua confiança na reta final. Então, esses 3 elementos são fundamentais para seu desempenho, sua performance na prova. Tempo, energia e a confiança, como vai estar ali nos dias que antecedem a prova. O que eu fiz no passado que não funcionou? Tentei fechar o edital. Então, estava lá, ainda com conteúdos a ver, e eu queria dar check em tudo aquilo que estava me faltando estudar. Sem avaliar o peso de cada matéria, de cada assunto, simplesmente eu queria dar check. Eu queria esgotar o edital inteiro. Erro crasso, erro que vocês não devem cometer. Conteúdo novo. O conteúdo novo, se ele for de difícil compreensão, vai te trazer uma ansiedade muito grande. E essa ansiedade pode minar a sua confiança. Então, não se estuda com conteúdo novo em reta final. Não se lê PDFs extensos. Trilogia do Senhor dos Anéis, o professor que quer ali, usou mais de 30 mil palavras para explicar um conteúdo. Não, a gente tem que consumir na reta final materiais rápidos, diretos ao ponto, aqueles que vão te dar insight. Vídeo aula longa, nem pensar. Uma das coisas que a gente falou aqui, que a gente tem que blindar nessa reta final, é o tempo. Então, assistir vídeo aula é uma perda de tempo muito grande, consome tempo demais. A maior parte das vezes, isso é vedado, assim, é proibido. A não ser que eu estou num deslocamento do trânsito, eu estou aqui na fila de um médico, estou lavando uma louça em casa, vale a pena botar vídeo para eu assistir ou ouvir? Aí tudo bem. Mas no filé mignon do seu tempo, no seu melhor momento do dia para estudar, de forma nenhuma você vai colocar vídeo aula. Atribuir mesmo peso para tudo. O que é isso? Eu estudo de forma igual todas as matérias e todos os assuntos. Puxa vida, não faça isso, por favor. A banca, a examinadora, ela tem uma preferência, uma predileção por ter determinados assuntos. E na reta final, eu preciso voltar-me a esses assuntos com muito rigor. E aqueles assuntos que não têm tanta importância, considerando o histórico de cobrança da banca, você simplesmente vai descartar. Então, e o 6º erro é não ter prioridade. Então, eu não sei o que fazer. Eu começo a fazer, eu sou igual um pato, né? O pato nada, o pato anda, o pato voa, mas ele não faz nada bem. Ele faz meia boca cada uma dessas atividades. Então, na reta final, estudar tudo vira estudar mal. Então, não se deve estudar tudo. E é por isso que a gente está falando isso aqui hoje com vocês. Outros erros que derrubam seu desempenho. Estudo passivo, ficar só relendo assuntos, sem se colocar em teste. Olhar só o gabarito quando você vai resolver questões, sem entender a causa pelo qual você está acertando, você está errando. Um simulado, fazer simulado só para ver qual a nota que você vai tirar, sem diagnosticar efetivamente o seu comportamento, marcação de cartão, de repente executar um chute ali de forma estratégica, transitar entre as disciplinas, perceber se você está usando muito tempo em uma questão só. Então, se você só fizer o simulado para ver qual nota que você está tirando, está errado. Virar na noite estudando, especialmente isso nos últimos dias, no segundo, terceiro dia antes da prova. Ali tentando fazer o que a gente fazia na faculdade, né? A gente ia lá, metia o sarrafo na véspera, estudava um monte até 2, 3, 4 horas da manhã, chegava na prova, vomitava todo aquele conhecimento, amanhã a gente esquecia tudo. Mas também ficava exausto. A gente não pode dar essa margem porque não é faculdade. Na faculdade a gente fazia de uma matéria, de um tema de uma matéria. Aqui não, no concurso a gente vai pegar várias matérias de vários assuntos. Exercício físico arriscado perto da prova. Puxa vida, eu vou jogar um futebol, eu vou escalar o Everest, eu vou andar de patins, de skate, enfim, tudo que for risco para sua integridade física, você deve evitar ao máximo fazer.
A não ser que seja, pô, eu tô correndo o cachorro, né? E aí eu tenho que pular um muro porque senão o cachorro vai morder. Aí tudo bem, ok, né? Mas de forma voluntária, não, eu vou buscar fazer exercício. Por exemplo, exercícios que estão muito na moda hoje em dia, né? Como aquele beach tênis, né? Numa daquelas ali, você pode torcer o tornozelo, né? Fraturar o braço, e aí você está colocando a sua prova em risco. Estratégia na hora da prova. Chegar lá sem decidir absolutamente nada. Eu chego cru e vou decidir o que eu vou fazer na hora da prova, no momento da prova. Ou seja, eu não me preparo previamente para aquele momento. O que de fato eu vou fazer, como eu vou fazer, qual é meu planejamento durante a prova. Esse é um erro crasso quem comete. Chega lá, sem raciocinar, sem planejar antes, e cai na prova ali meio que de paraquedas. A lógica precisa mudar. Você não precisa estar tudo. Você precisa decidir o que ainda vira ponto. Essa é a virada de chave na reta final. Então vamos lá. Agora a gente entra no que fazer. Né? Falamos do que você precisa evitar, não fazer nessa reta final, e agora, lado positivo. Como eu devo conduzir os meus estudos nessa reta final? Primeira coisa, você precisa fazer um diagnóstico honesto da sua realidade. Quanto tempo, nesses últimos 20 dias de minha preparação, eu posso despender ao estudo? Né? É recomendado, fortemente, que se tire férias nesse período, né, para quem trabalha. Ou para quem estuda, de repente só estuda, de repente vá para um ambiente mais que favoreça mais ao estudo. De repente uma biblioteca pública, uma salinha de estudos, um coworking, eu não sei. Mas sair daquele ambiente para que a sua concentração e a sua e os seus estudos sejam mais focados possíveis, porque essa reta final vai decidir muita coisa. Então é muito recomendado fazer isso, um diagnóstico. Então, quanto tempo eu posso dedicar ao estudo nessa reta final? Isso é algo que seja factível, seja realmente dentro da sua realidade. Além do mais, você precisa classificar as disciplinas. Então, a disciplina mais importante, a primeira disciplina do meu edital, que vai me dar a maior pontuação da prova, eu tenho que saber. Depois a segunda colocada, a terceira e assim por diante. Né? Para que eu direcione a maior carga horária para essas matérias que vão me trazer maior pontuação. Mas isso não basta. Eu também preciso reconhecer os assuntos de cada matéria que tem maior probabilidade de estar na prova. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu posso ir lá num site de questões, vários sites estão disponíveis no mercado, né? Eu posso citar aqui o Tec Concursos, o Concursos. Esses sites permitem que você faça um filtro, né, das disciplinas que estão contidas no seu edital e dos assuntos que essas disciplinas trazem. Além do mais, você vai filtrar ali pelo nível de formação, se é nível superior, se é nível médio, se é fundamental, enfim, pelo ano. Né? Eu sugiro que faça um recorte pequeno, por exemplo, nos últimos 5 anos. Também um recorte pela banca, né? E a partir dali você extrai uma análise. Então, o que tem maior chance de estar na minha prova? E aí, isso obviamente vai conduzir os seus estudos nessa reta final. Além do mais, eu tenho que detectar quais são aqueles meus erros predominantes. O que mais eu insisto em errar? Onde estão os meus calos? Eu preciso também definir isso na reta final. O que eu preciso revisar com mais ênfase é aquilo que eu posso deixar passar, porque não é tão relevante assim. Né? E depois, fazendo isso, eu vou classificar esses meus erros. Classifique os conteúdos. Então, os pontos quase seguros, o que eu já domino, entra numa caixinha. Os pontos recuperáveis são importantes e ainda possíveis de eu conquistar esses pontos. São disciplinas muito relevantes de assuntos que têm grande frequência em provas anteriores. Então vale a pena, nessa reta final, eu conservar aquilo que eu já sei e pegar esses pontos que eu ainda consigo recuperar. E, absolutamente, desprezar o que tem baixo retorno. Os assuntos que são raros, você, naquela classificação, os assuntos, naquela pesquisa que você fez ali no site de questões, que as bancas não costumam cobrar, ou que são muito extensos, muito longos, ou que você não estudou. É aquela ideia lá da pessoa que quer zerar o edital. Né? Então se zera edital. Se zera edital antes da reta final, antes desses 20, 15 dias. Mas a reta final, você não estuda conteúdo novo. Então aquilo que é desconhecido, você vai descartar. Você não vai ver absolutamente nada sobre aquilo. Então, mais tempo dos pontos recuperáveis, sem abandonar aquilo que você já domina. E o baixo retorno, você despreza. Então vamos lá, como que estudar efetivamente então nessa reta final? O estudo vai se basear em resolução de questões, leitura da lei, né, do texto da lei, a gente chama isso de lei seca, né? Lei seca por quê? Porque essa lei não é explicada por um professor, você simplesmente pega o papel ali, o documento como está lá no site do Planalto, da Câmara, do Senado, e vai ler o texto na íntegra. Né? Então você precisa fazer isso. Por quê? Porque as bancas, elas costumam substituir um termo, ela costuma suprimir um termo, ou adicionar uma palavrinha que a lei não contém. Então ela vai fazer pequenos ajustes ali na questão, mas se baseando exclusivamente no texto como aparece lá na lei. Então, por isso a importância nessa reta final, você refinar sua leitura na legislação. Resolução de simulados, importantíssimo para você se antecipar como que o seu corpo vai reagir à prova. Então, tudo aquilo que eu já havia comentado. Como é que você vai transitar entre as matérias, qual o tempo que você vai dedicar numa questão, marcar o caderno, o gabarito, desculpa. Também, se porventura você não souber a resposta, como é que você vai direcionar, como é que você vai chutar aquela questão? Então tem todos esses aspectos. E formular um caderno de erros. O que é essa questão do caderno de erros? À medida que você vai resolvendo questões, lendo a legislação, resolvendo simulados, tudo aquilo que chamar a sua atenção, que for muito relevante, que você tem dificuldade de entrar na cabeça, você vai concentrar isso em um caderno. Pode ser um caderno físico, mas eu sugiro que se use o Word. É um caderno virtual. Por quê? Porque você vai conseguindo remover coisas ali que você colocou, se porventura aquilo já foi para sua memória. Né? Então não precisa manter ali. Então, por exemplo, resolver uma questão e fica a questão importante, ela reúne vários assuntos, vários temas
em uma só questão, eu posso printar essa questão e jogar nesse Word. Estou lendo uma legislação, leio aquela lei e vejo que tem uma pegadinha ali que a banca pode cobrar. Um exceto, né, um inclusive, um prazo, alguma coisa, uma autoridade julgadora. Eu pego, também printo, faço um recorte daquela letra da lei e jogo nesse Word. Estou lá resolvendo o simulado e vi um comentário do professor que eu nunca tinha lido na vida. Um comentário muito bom, um mapa mental, um esquema que o professor fez ali para justificar, né, aquela questão. Eu posso também printar e jogar no Word, concentrando tudo nesse caderno de erros. Porque esse caderno de erros vai ser importantíssimo na semana que antecede a prova. Para que a gente vá passando, repassando, lendo, relendo esse caderno, porque são aquilo ali que são as nossas maiores dificuldades. Né? O protocolo das 3 vezes. À medida que você vai resolvendo questões, você precisa selecionar aquelas questões que você teve uma dificuldade muito grande, às vezes até você acertou, né, a questão, mas com muita dificuldade. Né? Ou que você erra com insistência. E o que é esse protocolo das 3 vezes? Você vai resolver a questão que você errou ou que teve muita dúvida no mesmo dia. Tá? Depois, 2 dias depois, 48 horas depois, e, por fim, lá na véspera da sua prova, lá na semana que antecede a prova. Então, estudo ativo, menos consumo, mais resposta. Todo erro precisa de uma causa. Então, eu peguei a questão e estou errando a questão, mas qual é o motivo do meu erro da questão? É conteúdo? Se for conteúdo, eu tenho que analisar friamente. É uma matéria importante de um assunto recorrente em provas? Sim, é. Então eu vou ter que voltar lá na teoria e vou ter que estudar isso de forma mais aprofundada, ainda que me exija mais tempo para fazer isso. Por quê? Porque eu vejo que o custo-benefício é alto. Aquele tema tem uma grande chance de aparecer na prova. Ou não, o meu erro foi por falta de atenção. Se foi por falta de atenção, então eu pego aquilo ali, faço um print, coloco um neon, coloco marca-texto sobre aquilo ali e jogo lá no meu caderno de erro. Foi um erro de interpretação, escorreguei. Mas por que você errou a interpretação? Você não notou, você não percebeu, você não leu direito? Tem que saber. É uma pegadinha da banca. Podia ser, poxa, o candidato formado lá em Harvard, lá em Massachusetts, e ele ia errar de qualquer forma, porque a banca fez uma maldade ali que ninguém consegue enxergar, pouquíssimas pessoas conseguem enxergar. Ok, também você tem que saber isso. Gestão de tempo. Não, por favor, não fiquem, é um ativo, já comentei aqui, é um ativo fundamental de reta final, o tempo. Então, não fiquem 5, 10, 15 minutos tentando resolver uma questão. Isso acontece muito com questões de exatas, né? Matemática, raciocínio lógico, estatística, enfim. Não fique. Não sabe resolver? Beleza, já vê a resolução do professor ali, tenta reproduzir aquela resolução e segue adiante. Então, não percam tempo em resolvendo uma questão, né, muito longa. Dúvidas entre alternativas, talvez é uma dúvida conceitual. Né? Por exemplo, uma classificação. Você está confundindo uma classificação com a outra. Isso daí você também vai ter que ir lá e contornar essa sua dificuldade pontualmente. Se você não sabe por que errou, você não corrigiu. Essa é a lógica. Né? Então eu tenho que exatamente saber o erro que eu cometi na questão e no simulado. Protocolo 3 vezes, aqui eu antecipei nessa explicação. Então, daquelas questões que você errou ou teve dificuldade, você vai resolver essa questão de novo no mesmo dia, para entender e refazer. Na segunda vez, após 48 horas, para testar se você reteve aquele conteúdo. E a terceira vez, na última semana, para confirmar se aquele conteúdo está seguro na sua memória. E aí a gente entra no terceiro estágio aqui do nosso bate-papo. Então a gente falou do que não fazer, a gente falou do que fazer, e agora a gente propõe um cronograma dos 20 dias que antecedem a prova. A fase certa para cada tipo de providência. Então vamos lá. Visão geral. D20. O que é D20? O D é o dia da prova. Então, D menos 20. 20 que antecede a prova. Então, a gente tem o D20 ao D15, a gente vai priorizar assuntos, notadamente fazendo muitas questões desses assuntos. Do D14 ao D8, a gente vai fazer simulados e diagnosticar os nossos erros, as nossas falhas. Né? Do D7 ao D3, a gente vai consolidar o conhecimento. Agora é aquele sprint final para a prova. O D2 é 2 dias que antecedem a prova, a gente vai olhar um pouco para a logística, de como é que a gente vai chegar na prova. E o D1 é o dia véspera de prova. Tá? A gente também vai falar se eu descanso ou eu estudo, eu reviso. A gente vai falar sobre isso. E o dia da prova, como é que eu devo executar essa prova? Qual é o meu planejamento para a prova propriamente dito? Quando eu sentar naquela cadeira, o que eu devo fazer do primeiro minuto até o último minuto? Então tá lá, primeiro estágio ali, do D20 ao D15. Priorização, princípio de Pareto. Eu tenho que buscar 80% dos pontos da prova, mas despender apenas 20% do meu tempo e da minha energia. Né? Essa é a ideia. Otimização de tempo e energia para evitar frustrações, evitar ansiedade. Então, matérias de maior peso, assuntos que têm maior incidência, pontos que eu consigo recuperar. O que eu sei que eu consigo recuperar? Se a matéria tem grande peso, o assunto tem grande incidência e ela é pequena. Normalmente é esse ponto recuperável. Pontos, por exemplo, eu não estudei assunto do edital. Eu ainda não estudei aquele assunto do edital. Então, a galera não vai estudar na reta final. Ou o assunto é muito extenso e não vale a pena ser revisado. Ou a matéria não tem um peso tão expressivo na prova. Leitura da lei seca, né? Leitura da legislação, muita leitura, resolução de questões e confecção do caderno de erros. Isso é o que você vai se concentrar do dia 20 ao 15 que antecede a prova. Né? Agora vamos lá. Segundo estágio, do dia de 14 dias antes da prova até 8 dias antes da prova. Fazer simulado e diagnosticar os seus erros, principalmente. Então, você vai pegar o simulado lá, vai imprimir aquele simulado, vai cronometrar e, obviamente, você não vai consultar, vai colocar o celular lá no outro cômodo da casa ou na mochila, enfim, longe, vai fazer o cartão-resposta, vai simular um cartão-resposta, aquelas bolinhas lá para você marcar, né, para ver como é que você faria isso no dia da prova e vai transitar entre as matérias. Obviamente, muito provavelmente, você não vai conseguir resolver a matéria
É direto. Né? Às vezes você consegue, a matéria tem 10 questões, você faz ali 7, 8 com confiança, e depois você já vai para a próxima matéria. E assim você vai transitando entre as diversas disciplinas para que você consiga organizar o raciocínio. Né? Então isso é preciso treinar. E o controle da ansiedade. Né? Quando é que a ansiedade surge? Quando, por exemplo, a gente lê 5 questões, né, consecutivas, e a gente não sabe a resposta de nenhuma. Isso gera uma ansiedade. Então, como é que eu vou me comportar se isso porventura acontecer na prova? Então, essa é a importância do simulado. Então, o simulado não é a nota que você vai tirar. É a nota também. Mas não só isso. Você precisa diagnosticar. O que eu estou fazendo de errado e o que eu vou levar para o dia da prova. Como é que eu devo fazer? É um planejamento que vai ser executado. Né? Mas essa oportunidade que eu tenho de planejar passa pelo simulado. Então, vamos continuar, meus amigos. Do dia de 7 dias que antecedem a prova até 3 dias que antecedem a prova. Aqui é muito interessante. Né? Isso daqui eu realmente apliquei integralmente ali naquela prova última que eu fiz, quando eu fui terceiro colocado para auditor fiscal. É redução de volume e consolidação do conhecimento. Então, eu vou reduzir as questões novas. O que é questão nova? Eu nunca resolvi aquela questão na vida. Então, eu não vou fazer. Né? Na semana que antecede a prova, eu não resolvo questões novas, que eu nunca resolvi na vida. Né? Tiro isso. Por qual razão? Porque se eu errar aquela questão, isso vai baixar a minha moral. Baixando a minha moral, eu vou começar a criar caraminholas na cabeça, pensando, puxa, será que eu estou preparado? Será que eu não estou? Eu vou começar a negociar com relação a isso. E chego menos confiante na prova. Evitar conteúdo inédito. Eu já falei, você tem que evitar lá no D20. Né? 20 dias que antecede a prova, você já não tem que ver conteúdo novo. Né? Proteger o sono e a energia. O sono é fundamental. A preparação durou 2, 3, 4 meses. Não vai ser 7 dias antes que você vai resolver a paz mundial. Não. Então, se acalme, durma bem, proteja o seu corpo, porque ele é a sua ferramenta de trabalho. Então, não vamos sacrificar sono. Tá? E você tem, isso tudo que eu falei, você tem que diminuir, reduz tudo. E agora, o que você tem que aumentar? Revisar os seus erros frequentes. Especialmente usar o caderno de erros ali à exaustão. Nesse momento entra a força bruta. Não, chega de elegância, não é para ter elegância nesse momento. Agora é realmente massacrar aqueles erros mais frequentes que você tem. Repetir questões críticas. Aí são questões que você já resolveu no passado, talvez 1, 2, 3 vezes. Aí é repetir essas questões. Tá? Lembra aquele protocolo de 3 vezes? Esse é o momento. Você resolvia no dia, né, que você errou a questão, depois 48 horas que você errou a questão, e depois na semana final. Então aquelas questões lá entram aqui. E aproximar matérias importantes. Então, vamos pensar aqui numa semana, né? Na semana que antecede a prova. Na segunda-feira, eu começo a estudar tudo isso que eu falei, né? Revisar erros mais frequentes, o caderno de erros, as questões que eu marquei ali me geraram dúvidas. Então, tudo isso eu vou pegar das matérias que têm menor peso. Por exemplo, ali, a sexta e a sétima matéria eu vou revisar na segunda-feira. Na terça-feira eu vou revisar a quarta colocada e a terceira colocada. Na quarta-feira eu vou revisar só a segunda colocada. Na quinta-feira eu vou revisar a primeira colocada e na sexta-feira eu vou revisar a primeira, segunda e a terceira novamente. É mais ou menos isso. Você vai fazer um estudo escalonado. Na segunda-feira, a matéria que vai te dar menor pontuação, e lá perto de quinta, sexta-feira, aquela matéria que vai te dar maior pontuação. Por quê? Porque as matérias que te dão mais pontos na prova precisam estar mais frescas na sua memória. O D2, o dia, 2 dias que antecedem a prova, o que é esses 2 dias? É a sexta-feira, né? A prova normalmente é domingo, então na sexta-feira o que você vai fazer? Se preparar para a logística e para um isolamento mental. Local de prova. Onde é a minha prova? Eu tenho que saber. Bota lá no Google Maps. Faça, se for possível, né? Faça um trajeto até o local da prova. Né? Qual é o percurso que eu vou percorrer? Né? De repente, veja se aquela via engarrafa, se não engarrafa, se tem obra, se não tem, se tem alguma rua fechada por conta de corrida, por conta de algum evento. Tem que saber tudo isso. Tem que estar mapeado. Você não pode ser pego de surpresa no dia da prova. Então, isso você faz no D2. Né? Canetas, já separa suas canetas. Vai levar algum alimento? Eu não recomendo. Né? Eu recomendo que faça um café da manhã reforçado, né? Com alimentos que você costuma comer. Né? Poxa, eu nunca comi aqui açaí no café da manhã. Pô, então não inventa de comer açaí. Não inventa. Né? Eu nunca comi sucrilhos com achocolatado e café. Poxa, então não faça isso. Coma aquilo que o seu corpo normalmente está habituado a comer. Eu como um ovo aqui, eu como um bacon, eu como uma fatia de pão, eu como fruta, né? Como leite. É isso. É o dia a dia. Né? Horário dos portões de prova. Importantíssimo. Horário de portão de prova é importantíssimo. Saber a hora que fecha até a hora que você pode entrar. Né? Parece uma besteira, mas eu já perdi prova porque me confundi com o horário dos portões fechados. Documento. Né? Tem que levar. Né? Documento, leva documento físico. Eu sei que tem no celular, mas, puxa, não custa nada, né? Leva um documento físico ali, leva a sua inscrição no concurso também. Eu não usei a inscrição no concurso, mas os editais sempre dizem, leve o seu cartão de inscrição consigo. Não tem aquilo ali, não custa nada, bota na bolsa, bota na mochila, leva isso daí. Então vamos lá. Água. Água é fundamental durante a resolução da prova. A água vai permitindo ali drenar as toxinas, vão alimentar ali os seus neurônios para que você funcione bem durante a prova. Mas, por favor, nada de água com gás. Eu tenho uma memória muito traumática de água com gás. Né? Certa prova eu levei uma água com gás, aquela água ficou ali sacudindo na mochila por um tempo. Aí daqui a pouco, 2, 3, 4 horas de prova, eu fui abrir essa água com gás e ela explodiu. Né? Virou ali um champanhe, me molhou, olhou a prova, olhou o candidato que estava à minha frente. Então, isso daí me tirou completamente do jogo. Né? Eu perdi a concentração e eu já errei por vocês. Então, não façam isso, por favor, deem preferência à águazinha comum, sem gás, de forma natural. Tá legal? Outra coisa, se
escondam das pessoas pessimistas, daquelas pessoas que te levam para baixo, daquelas pessoas que não confiam no processo, não sabem o que você viveu, né, e só veem um retrato. Às vezes essas pessoas são até preocupadas com você, né, mas elas normalmente vão te trazer ali uma sobrecarga, que é algo que você não precisa suportar na reta final. Então, dessas pessoas, saia correndo. Então, nessa véspera, você não pode estar submetido a essa pressão extra, né, a essa pressão adicional. Então, tente ficar o mais isolado possível. Realmente é um ambiente ali de concentração, tá legal? E aí, então, a gente parte agora pro D1, né, o dia da véspera mesmo, né, a véspera da prova. Então, como é que eu vou me comportar nessa véspera? Aí você vai precisar se conhecer. Então, eu vou me conhecer. Se eu tenho um perfil assim mais agitado e preciso ocupar o meu tempo, eu sugiro que você revise. Mas revise o conteúdo de forma muito equilibrada, né? Com uma leitura curta, calma. O material tem que ser conhecido, o material que você já consumiu ao longo da sua preparação, aquele que você construiu, ou aquele que você leu, releu várias e várias vezes, e que não tem algo novo. Se você pegar um material que você nunca viu e lá tiver algum conteúdo que você não estudou, ou de uma forma diferente do que você estudou, aquilo vai te gerar uma ansiedade muito grande e acaba comprometendo a sua paz ali na véspera da prova. Então, não faça isso, né? A questão ali da revisão é só para realmente organizar a sua memória. Agora, se revisar me traz uma intranquilidade, então abstenha-se de revisar. Vai fazer uma outra atividade, uma atividade mais leve, né? De repente, fazer uma caminhada no parque, assistir a um filme, alguma série, ou algo que te traga mais tranquilidade, né? Então, nada de maratona, nada de conteúdo novo. Então, vamos, você se conhecendo, você dá para direcionar esse seu dia de véspera ali, se você revisa ou não. Aulões, aqueles aulões extensos, né? Recomendo que não veja, porque aqueles aulões duram ali cerca de 5, 8, 10 horas. Eles podem te cansar bastante, além do mais um estudo passivo, né? Então, se você for ver aulão, veja aulão de um conteúdo, de uma matéria específica, ou matéria que você tenha dificuldade, ou uma matéria que seja muito importante para o seu concurso. E agora o dia da prova. Como eu disse, você precisa ir lá no D1, e é no D1 que você faz esse planejamento, né? No D1, o que eu vou fazer no dia da prova? Então eu tenho que saber exatamente o que eu vou fazer. Eu vou acordar, vou colocar minha roupa, vou tomar um banho, eu vou... Tudo mentalizado, né? Eu vou tomar um café da manhã, meus 2 ovos com um pouco de bacon, um café, 2 fatias de pão, vou pegar meu carro, ou eu vou pedir um Uber, ou eu vou ir para um ponto de ônibus, e vou de ônibus, vai levar o meu trajeto cerca de 30 minutos, então eu vou chegar 1 hora antes da prova, vou ficar lá tranquilo, de repente pegar o meu material, eu costumo estudar, dar uma olhada bem leve, sem paranoia, sem loucura, né? E aí eu vou sentar na minha sala de prova, e eu vou fazer. Como é que eu vou fazer a prova? Né? Como é que eu vou fazer a prova? Vou começar, a minha sugestão, começar sempre pelas matérias que você domina, mas antes de começar das matérias que você domina, comece a fazer algumas questões de português. Porque as provas de português, elas são muito extensas, tem muito texto, são muito longas. Então, vale a pena você fazer pelo menos um grupo de questões de português. A prova tem 20 questões. Faz ali 10 no início da prova, e depois vai para as matérias que você tem domínio, ainda que essas matérias não sejam as mais importantes do concurso. Mas por quê? Porque aquilo vai te trazer uma confiança, vai te trazer uma paz, e aí você vai performar melhor ao longo da prova. Depois volta, né, de português, finaliza, e aí vai conforme ali realmente conforme o seu feeling ali, né? E agora, beleza, peguei a prova, peguei o caderno de prova, confiram se estão todas as folhas ali. Já teve situação comigo, eu pego uma prova lá de 100 questões e só tenho até a questão 85. Imediatamente eu levantei a mão e falei, fiscal, essa prova só tem 85 questões, ele foi lá, substituiu a prova, e nada, né, de mais grave aconteceu. Imagina que você estava fazendo a prova e vê que só tem 85 questões lá 2, 3 horas depois da prova. Isso vai te dar uma injeção de adrenalina, né, de cortisol aí, que pode comprometer a sua concentração. Né? Então, por isso que confie no caderno antes. Né? Recebeu, já confere. Começar pela disciplina que você já domina, já comentei aqui, controlar o tempo. Vai ter um relógio fixado lá na sua frente. Você tem que estar todo momento olhando ali. Você não pode se perder com o tempo. Questões muito grandes, questões complexas, você vai dar um tempinho ali, 2, 3 minutos, não conseguiu, pula, na humildade, nós estamos caçando pontos. Então, eu vou da questão. Questão difícil não pode roubar tempo das questões fáceis. Né? Elas valem a mesma coisa. Então, esse controle. Pular questão, demorada, acabei de falar, e preencher o gabarito matéria por matéria. Então, como é que eu gosto de fazer? Vou lá, resolvi a prova ali de raciocínio lógico. Terminei a prova de raciocínio lógico, eu estou cansado. Né? Ali me exigiu muita cognição. Então, eu já pego o gabarito, né, e vou preencher as questões de raciocínio lógico. Como é que é o preenchimento? Eu faço um ponto em todas as questões. Depois eu volto conferindo. Onde está o ponto? O ponto está na letra A. É a letra A mesmo? Está no caderno aqui? É a letra A. Então vai lá e preenche. Como se você estivesse fazendo um double check, né? Uma dupla checagem. Né? Para você não errar, né, a marcação do gabarito. Aí, beleza, você vai para outra matéria. Terminou a outra matéria? Vai lá no gabarito, marca essas questões. Ao invés de você marcar o gabarito só lá no final da prova. Né? Porque, às vezes, se você deixar para o final da prova, você pode cometer erros. Daqui a pouco o fiscal, faltam 10 minutos, faltam 5 minutos, e aí você está nervoso ali, marca questões erradas. Então já vai garantindo, garante a marcação do seu gabarito ao longo da prova. E depois confere o seu cartão, vê se você colocou o nome, vê se está digital ali, se for o caso, né? Vê se você marcou todas, confere cada uma das bolinhas. Chute estratégico, isso pode acontecer. Né? Então, eu já fiz minha prova inteira, mas sempre existem aquelas questões que a gente fica entre 2 alternativas. E aí, quando isso acontecer, existe uma maneira da gente aumentar nossas chances de acertar essas questões. Então, primeiro requisito, você tem que ter feito uma boa prova, uma baita de uma prova.
Segundo, você vai começar a contar os gabaritos que você marcou durante a prova. Então, você pega o seu caderno, né, a sua folha de respostas ali, e vai contar todas as letras A, letras B, C, D e E. E aí suponhamos lá que você está em dúvida entre a letra A e a letra E, a questão. E você vê, nessas marcações, você já marcou 15 letras A e 8 letras S. Então existe uma grandíssima chance do gabarito daquela questão ser letra E. Mas pode acontecer um empate, ou um empate técnico. Então eu estou resolvendo, eu fiquei entre duas questões, é B. Estou entre a B e a C. Eu já marquei a minha contagem 12 vezes a letra B e 11 vezes a letra C. Então está muito perto. Então são quase empatados. O que você vai fazer? Você vai contar as 3 questões anteriores a essa que você está resolvendo e as 3 questões posteriores. Então, nesse conjunto de 6 questões, qual foi a alternativa que apareceu com mais frequência? Aí você nota lá que apareceu a letra C 3 vezes e a letra B não apareceu nessa sequência. Então, vai em paz, é bem provável que seja a letra B. O que as bancas examinadoras fazem? Elas distribuem de forma igualitária, não, mas de forma equivalente e balanceada as alternativas dentro da prova. E dentro de blocos de questões, ela também tenta distribuir, para não vir um maluco e marcar 5 vezes a letra E consecutiva e se dá bem com isso. Então, dentro de um grupinho de questões, de 5 em 5 questões, de 8 em 8, de 10 em 10, algum padrão assim, ela tenta equilibrar também a distribuição das alternativas. Então, já comentei com vocês, né? O cartão, resposta, o gabarito, preferencialmente marcar matéria por matéria, evitar marcá-la no final da prova, todo ele, né? Eliminar as alternativas antes de chutar, né? Distribuição das letras, observar se há algum desequilíbrio e marcar menos, e assinalar, né, a questão menos marcada. E verificar esse padrão do antes e depois. Então, eu estou analisando a questão número 10, eu vou olhar o gabarito da 9, da 8, da 7, e da 11, da 12, da 13, e ver a menos marcada ali, para eu fazer um chute mais consciente. Tá? E, obviamente, eu coloquei que o chute estratégico não substitui o conhecimento, ele organiza uma dúvida final. Agora, eu não faço ideia da questão. Não é que eu estou em dúvida, eu nunca nem faço ideia, não sei para onde ir. Então, você vai tentar pegar aquele pelo desequilíbrio. Qual foi a alternativa menos marcada? Aí eu vou concentrar o meu gabarito naquelas menos marcadas. Ok, agora vocês estão com a faca e o queijo na mão para fazer a reta final de vocês. Tá? Vocês agora já estão com conhecimento para ir lá e executar. Planejar tudo isso, levantar os assuntos prioritários, classificar as matérias, selecionar um simulado. Esse simulado você pode selecionar tanto num banco de questões, quanto contratar algum do mercado, ou fazer a prova anterior do seu cargo. Né? São maneiras de fazer simulado. Você tem que pegar a legislação e ler a legislação, mas não ler a legislação toda, porque é imensa. Você não vai conseguir fazer isso e ainda assim fazer questões, fazer simulados, revisões pontuais, a legislação inteira cobrada no concurso, no edital inteiro. Não dá. Tem que selecionar esse texto dessas questões, né, dessa legislação. Então, assim, vocês estão habilitados a fazer isso. Depois desse bate-papo que a gente teve, vocês conseguiriam fazer isso tranquilamente. Mas, pensando em otimizar o ativo que eu comentei a vocês, que é o tempo, né, surgiu, então, uma solução. Eu pensei, lembrei do que eu fiz lá para minha prova de auditor fiscal, e falei assim, puxa vida, vou ajudar as pessoas a entregar algo mais mastigado para a reta final dela, que é o momento mais sensível da preparação. Né? A reta final diz muito do que vai ser a sua prova. Então, eu propus aqui uma solução para vocês, que é a reta final guiada. Para quem não quer montar tudo sozinho do zero. Vocês conseguiriam fazer isso, monta tudo. Eu já dei o passo a passo. Mas eu fiz esse trabalho sujo para vocês. Eu já montei tudo. Eu já selecionei os principais artigos. Eu já elaborei um simulado para que vocês resolvam. Eu já levantei os principais assuntos da sua prova, de todas as disciplinas, e já fiz um resumo pontual e bem breve para que você relembre os principais aspectos que vão ser cobrados na sua prova. Então, o que compõe a reta final guiada? Então, pessoal, eu quero mostrar para você como é que funciona o reta final guiada por dentro. Então, esse aqui é o plano de ação. Então, ele vai ter a operação reta final, o mapeamento das suas lacunas, a matéria de relevância histórica da banca, a linha do tempo dos últimos 20 dias, tudo que a gente conversou aqui no aulão. Modus operandi de reta final, como construir seu material de véspera, como corrigir questões de alta performance, simulado, tático, protocolo de chute, o dia D, como é que a gente faz. Né? Então, todo o material aqui vai indicar para você o caminho a percorrer nessa reta final. Então, tá aqui, ó, os assuntos que têm maior relevância segundo a sua banca examinadora, por matéria, por assunto. Então, qual é o índice de incidência? Então, é isso que eu devo dar prioridade na minha reta final. Os assuntos que têm pouca relevância, eu vou jogar no lixo, né? Ou eu vou só estudar se der tempo. Então, tá tudo aqui bem mastigado, né? Para vocês aí estudarem. Então, esse daqui é o plano de ação. Então, a linha do tempo que a gente conversou, está tudo bem discriminado aqui, está tudo bem detalhado. O segundo material é a legislação marcada e selecionada. Então, aqui, as cores que a gente usa para cada um das marcações. O dourado significa um termo essencial, o vermelho é uma pegadinha, uma exceção, uma vedação, o azul é um órgão, uma autoridade, o verde é prazo, número, idade, percentual, tudo que indica número, né? E o roxo é alguma sanção, penalidade, falta. E então, a gente começa aqui, ó, a legislação, a Constituição Federal, e a legislação ali marcada, grifada, já com alerta da banca, palavras perigosas, o que você deve levar para a prova, tudo já, assim, mastigado só para você executar. Já houve uma inteligência aqui que pensou nesse material para favorecer o seu estudo nessa reta final. E ali a gente ainda tem aqui, ó,
a prioridade. Se é altíssima prioridade, obrigatoriamente eu tenho que ler essa redação. Se ela é alta, é importante também que eu leia, né? Mas, entre a altíssima e a alta, eu vou na alta. Né? Então, tem prioridades médias. Então, tá aqui, prioridade média. Tá aqui, é importante? É importante. A banca, ela costuma cobrar, mas com menos frequência do que outros textos. Né? O terceiro módulo é o simulado. Então, está aqui um simulado nos moldes da banca examinadora, né? Tudo aqui, aos moldes da banca, como ela deve ser cobrada ali. Então, de acordo com o edital, todos os assuntos, né? Tudo aqui. Aí tem, ó, isso aqui para vocês treinarem, o caderno de resposta, marquem o gabarito, conforme a gente conversou. Né? Terminou a disciplina, já vem aqui e já marca. Primeiro faz o pontinho, e depois vai conferindo um a um, para vocês não darem sorte pro azar. É preciso treinar isso previamente, não chegar lá na prova, né, sem saber o que fazer. Aí aqui depois o gabarito e finalmente aqui um checklist para vocês, né? E finalmente o comentário das questões. Né? Qual foi a pegadinha da banca, qual é o erro que o aluno normalmente comete, o que a gente leva para a prova. Então está tudo mastigado aqui também, simulado para vocês. E o quarto módulo, que é o meu preferido, é o porta de prova. Aqui sim, é uma revisão visual de véspera com apostas, com pegadinhas, com regras de prova, com memória final. Enfim, todo o edital aqui, todo o edital não, mas os principais assuntos do edital, aquilo que a gente considera que tem maior chance de probabilidade de estar na prova, mastigado para vocês. Então, em forma de quadrinhos rápidos. Então, aqui são tiros curtos, nada de teoria aprofundada e coisas extensas. Não, é algo bem visual para vocês lembrarem os principais aspectos das principais disciplinas que são cobradas no concurso. Então, está tudo aqui selecionado, conforme o histórico de cobrança da banca, para que vocês façam um estudo de véspera, de revisão final, bem direcionado e bem qualificado. Essa é a proposta do Rota dos Concursos. O próprio nome diz, a gente quer guiar a sua rota, para que você não fique confuso ou perdido nessa reta final, um momento importantíssimo para a sua jornada como concurseiro. Tá legal? Então, se quiser saber mais uma vez, eu digo aqui, clique aqui na descrição deste vídeo, você vai ser levado para o destino, né, para o material. É um preço, realmente, assim, que eu até me constranjo, é irrisório, né, 12 vezes de R$10, ou à vista de R$97, né, para depois um benefício que você vai ter para uma longa vida. Né, cargo público, bem remunerado, e que pode resolver ali a sua condição. Tá legal? Se quiserem conversar mais alguma coisa, eu estou disponível lá no Instagram, me chamem ali no direct, que a gente vai conversando mais. Legal? Desejo sucesso para vocês, uma caminhada próspera, né? Vocês consigam atingir os seus objetivos. E é isso. Contem sempre com Rota dos Concursos. Tudo que eu puder fazer para auxiliar, eu já fui muito ajudado ao longo dos meus mais de 10 anos envolvidos com o concurso, e eu estou aqui também para devolver tudo isso que o universo me devolveu, né? Deus me permitiu, né? Deus me agraciou. Eu quero retribuir de volta. Então eu estou aqui para ajudar. Forte abraço e sucesso. Então, menos tempo organizando e mais tempo executando. Quem planejou tudo isso fui eu. Eu organizei toda a sua reta final. E o que você vai fazer? Executar conforme já está proposto. Né? Então, você vai evitar improvisar, você vai ter uma revisão objetiva, mais direção e uma estratégia de prova. Quanto custa isso? 12 vezes de R$10 ou R$97 à vista. Isso não representa nada. O valor é inestimável, né, desse material para vocês. O primeiro salário, vocês já vão pagar isso assim, rindo. Né? E considerando que vocês vão ter vários outros salários, isso aqui não representa nada. Então, para quem quiser investir, clica aqui nos comentários do vídeo, ou se tiver outra dúvida quiser falar mais um pouco sobre o material, tirar outras dúvidas, a gente pode me chamar no direct também, a gente vai se falando. Mas aqui, uma solução completa para a sua reta final. Desejo para vocês uma excelente prova, vão com calma, né? E sucesso na caminhada de vocês. Contem com Rota dos Concursos e forte abraço.